E nesse vídeo de hoje eu vou trazer um tema, cara, que é bem importante, que é muito interessante. Fica até o final, você vai gostar, tenho certeza disso. O tema é como promover seu funcionário a líder, né? Eu trouxe aqui dezenas de pontos que precisam ser muito bem analisados antes de tomar essa decisão. Eu me chamo André Paixão, sou contador e empresário aqui da Office Conte. A gente vai iniciar esse vídeo falando sobre como promover aí alguém do seu time que você acha interessante a líder, né? O que você precisa saber para promover ele a líder, a ele ser uma pessoa de cargo de confiança, uma pessoa que vai se destacar aí dentro da sua empresa. Fica aí até o final, vamos lá. Mas antes, se inscreve no nosso canal, dá um like, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas que possuem empresa, né? Esse vídeo é destinado especialmente para quem possui empresa, para quem está pretendendo promover alguém, né, que está com esse pensamento aí. Um dos primeiros pontos que tem que ser analisado é o desempenho, né? Ver o que essa pessoa desempenha dentro da sua empresa, qual o momento que ele está lá dentro, o que ele faz, executa de tarefas dentro da sua empresa. Se é algo diferente, se é algo contínuo igual aos outros, se ele tem uma visão diferente daquela tarefa que ele está desempenhando, né? Isso tem que ser analisado também. Ele tem que ter um desempenho excepcional ali, né? Um desempenho bem diferente dos outros. Essa pessoa que você precisa promover a líder, ele precisa ser diferente da outra galera do seu time, né? Essa pessoa que você vai promover a líder precisa ser diferente dos outros integrantes. Um outro ponto que é bem interessante, ele tem que preparar um substituto. Assim que você vai promover essa pessoa líder, tem que haver uma reunião, ser explicado que ele será um líder do setor, que ele vai chefiar aquele setor ali. Então ele vai ter que ter uma visão bem diferente, já tem que iniciar a preparação para quem vai ficar no lugar dele, né? Para quem vai ficar no cargo que ele estava anteriormente. Então ele tem que treinar uma pessoa, ele tem que ter essa visão também. Resolução de conflitos. A pessoa que você vai promover a líder, ele tem que ter uma habilidade que ela é especial para alguns. Nem todos sabem resolver conflitos. Pelo contrário, muitos deles sabem criar conflitos, né? Então a pessoa que vai liderar um setor, liderar uma operação, ou liderar vendas, ou marketing, ou qualquer setor da sua empresa, ele tem que ter uma visão de que consegue resolver conflitos internos entre outros membros, entre outros do mesmo time, com clientes, com fornecedores. Ele tem que ter uma habilidade de conversa, tem que ter uma boa dicção e tem que ter ali uma visão bem estratégica do negócio e para onde você quer chegar para poder resolver um conflito. A pessoa que será um líder aí na sua empresa, ele tem que ter uma maturidade emocional, ele tem que ter uma visão de resolução de conflitos, como a gente falou anteriormente, tem que ser desafiadora, tem que ser uma pessoa com maturidade de saber conversar, de saber se comportar, de saber qual que é o seu papel de liderança, né? Tem que saber se comportar em situações bem desafiadoras. Esse é um dos pontos principais para ser analisado no momento que você vai nomear aí o seu novo líder. Um outro ponto bem interessante é a habilidade de delegar. Quem é líder tem uma habilidade especial para delegar. E lembrando que não é somente chegar e jogar ali um novo trabalho para outra pessoa do time. Um líder, que vai ocupar essa função, ele tem que ter a visão de liderança, sabe? A visão de separação de tarefas, a visão de saber cobrar, a visão de acompanhar as tarefas que foram desempenhadas, destinadas ali para outra pessoa. Ele tem que ter uma visão de liderança, um comportamento. Isso é uma posição que ele tem que manter. Não é ser uma posição rígida, não é ser uma posição de grosso, não é ser uma posição de saber cobrar com firmeza. É uma posição de saber delegar uma tarefa, e saber cobrar e saber acompanhar. Esse é um dos principais pontos também. A pessoa, quando delega uma função, ele tem uma visão de que tem que passar o feedback também. Quem delega precisa acompanhar as tarefas e também precisa dar o feedback. Seja ele positivo, seja ele negativo, tem que ter a visão de saber conversar, de saber elogiar, de saber criar ali a resposta certa para dar um feedback que a outra pessoa precisa ouvir, sem ofender, sem ser grosso, sem ser imaturo. Então esse ponto tem que ser visto também. E líder que é líder precisa também acompanhar o desenvolvimento da equipe. A gente sabe que um time formado, por exemplo, por 20 pessoas e
supondo que tenha 3 lideranças nesse time que são separados por setores, okay? Um time completo de uma empresa, né? 20 pessoas e tem 3 líderes. Entenda que cada pessoa que é responsável por uma parte do time precisa acompanhar o desenvolvimento dessa equipe. Cursos, metodologias de trabalho, ensinamento, treinamento, acompanhando de perto como está o desenvolvimento de cada um. Não é somente cobrar, precisa ser muito bem analisado como está o desenvolvimento individual de cada um. E tem que ter o feedback. Perceba que tudo que eu estou falando, um vem puxando o outro, certo? Uma sequência do outro e todos em conjunto. Quando você vai escolher um líder, você precisa analisar também a habilidade de comunicação que ele possui. Uma pessoa que tem uma habilidade de se comunicar, de saber conversar, de saber transmitir a informação, é uma pessoa que se destaca. A pessoa com o perfil de líder precisa ter uma habilidade de comunicação. Ele precisa ter uma boa dicção, ele precisa ter um bom comportamento, ele precisa saber conversar e saber transmitir a informação correta. Ele precisa ser inspiração para o restante do seu time. Esse ponto é um dos mais importantes. O líder precisa sempre ser uma inspiração. Não existe líder que não seja inspiração para os outros. Esse líder que você promoveu, que ele não está servindo de inspiração para outras pessoas, talvez não seja uma pessoa mais correta para ser o líder. Está apenas chefiando o setor, está apenas nessa posição. Mas se ele não for uma inspiração, ele não é o líder ideal que você está buscando. Tenho certeza disso. E a pessoa que está na posição de líder tem que ter a consciência de que ele precisa aprimorar suas habilidades. Sempre buscar inovação, sempre buscar crescimento, sempre ser diferente dos outros no quesito habilidade técnica. Ele tem que buscar, ele tem que fazer cursos, ele tem que buscar promover ali as suas habilidades, crescimento e amadurecimento emocional e psicológico. Tem que ter essa busca de conhecimento. Quem é líder sempre tem que estar buscando desenvolver e crescer suas habilidades. Uma das características mais importantes de um líder é a humildade. Quem é líder precisa ser humilde. Liderar um setor, liderar uma empresa, liderar um time, não é somente ter esse título. Ele precisa saber servir. Liderar não é mandar. É o contrário, é servir. Quem é líder sabe que o comportamento dele tem que ser diferente. Ele precisa servir. E eu não estou falando de servir um café, eu não estou falando de servir a pessoa. Também não estou falando de ser pai. Né? Líder é você tomar de conta dos outros como se os outros fossem crianças. Não é. É uma posição, é um comportamento. Ele precisa saber ensinar, ele precisa saber educar e direcionar o time para o lugar correto. Entenda que liderar é como se ele fosse o comandante daquele setor, ou daquela empresa, ou do time completo, ou do que for. Ele precisa saber conduzir, como se ele fosse o comandante daquele navio, ou como se ele fosse o piloto ali daquele avião. Ele tem que saber a direção correta para conduzir o time. Isso também faz parte de servir. A posição que ele está, ele precisa demonstrar que está ali para ajudar. É isso. Ele precisa também ter consciência e capacidade de resolver novos desafios. Quem é líder e está na posição, ele tem que saber se comportar quando chegar novos desafios. Uma empresa sempre vai estar em desenvolvimento e ela busca sempre crescer. Então, quem está nessa posição de liderança vai dar de cara com novos desafios. Vai dar de cara com surpresas, vai dar de cara com dificuldades, vai dar de cara com obstáculos, com clima ruim, com o time discutindo, ele vai estar em desacordo com outras pessoas, ninguém vai acompanhar ele, nem todos vão acompanhar ele, sempre vai ter pessoas que não vão estar de acordo com as decisões ou não vão estar de acordo com o que está sendo construído, mas o comportamento dele precisa ser analisado e saber se comportar nesse momento. E quem não está de acordo com o líder, ou quem não está de acordo ali com a sua liderança, precisa ser analisado se é interessante manter no time, precisa ser analisado se aquilo que foi destinado de tarefa para essa pessoa, está sendo executado. Aquelas pessoas que não acompanham o seu líder, que não recebem ali ele como inspiração ou que não estão ali destinados a acompanhá-lo, são pessoas que muitas vezes não estão de acordo com a cultura da empresa, não estão alinhados ali com a empresa. Né? Essas pessoas precisam ser analisadas, porque quando você está assim, acompanhando toda a cultura da empresa e alinhado com o seu líder, não tem erro. É certeza que a empresa ou o setor vai crescer e vai se destacar. Tenho certeza disso.
E o líder precisa estar alinhado com a empresa. O líder precisa entender qual a estratégia e para onde a empresa quer seguir. Como a empresa quer crescer, ele precisa direcionar o time que ele está liderando de acordo com as necessidades da empresa. E isso tudo é liderar, isso tudo é entender para onde a empresa quer ir e isso tudo faz com que a empresa cresça. Você ter uma liderança e uma cultura bem formada, sem dúvida alguma, a sua empresa consegue se destacar. Um time que é bem alinhado, um time que está com a sua liderança bem alinhada, vai conseguir conduzir estrategicamente para onde a empresa quer seguir. E uma das principais características e uma das mais importantes é a tomada de decisão. Quem está na posição de liderança tem que tomar decisões. São decisões difíceis, são decisões fáceis, são decisões que comprometem o andamento da empresa, mas precisam ser tomadas. E essas decisões têm que ser muito bem analisadas. Quem está no papel de liderança precisa entender que corre risco de ter problema, que corre risco de dar certo ou não. Então, essa pessoa precisa ter essa capacidade. Quando você vai promover uma pessoa líder, analise a capacidade de tomada de decisões. Nem sempre o diretor da empresa, nem sempre os sócios da empresa estão presentes e esse líder precisa tomar decisão. E essa decisão pode impactar diretamente ali e estrategicamente na empresa. Analise bem esse ponto e é um dos pontos principais que precisa ser visto. E esses são os principais pontos quando a gente vai tomar a decisão de promover uma pessoa líder. Analise esses pontos que eu estou deixando nesse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, indica ele para quem para sua empresa, para quem quer e quem está procurando um líder. Essas características precisam ser vistas. E eu vou deixar todo esse mapa em um link disponível para vocês. É interessante baixar esse mapa, é um mapa mental que eu utilizo aqui. É interessante baixar esse mapa mental e acompanhar o vídeo olhando para o mapa. É bem bacana e você vai ficar por dentro aí de quais são as necessidades para promover um líder, tá bom?